Duas histórias bem diferentes da mesma montadora. Será que a BYD é mesmo o maior sucesso da indústria automotiva ou é a maior trama dos últimos tempos? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre detalhes, vou contar para você muitas e muitas informações e você vai entender direitinho o que eu estou dizendo com uma montadora e duas histórias. Para você que ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, dá aquela hypada, compartilha com o amigo. Olha, sabe que aqui é um lugar você pode deixar comentários, sejam eles positivos, negativos. É uma plataforma aberta a você que está me assistindo. Então bora lá entender um pouquinho mais do que esse vídeo quer dizer. E para começar eu quero dizer o seguinte, gente, a indústria automotiva global sempre foi dominada por quem? Três países. Alemanha, Japão e Estados Unidos. As marcas mais conhecidas por anos, como quem? A precursora Ford, que viabilizou tudo o que a gente conhece hoje como indústria automotiva, GM, Mercedes, Toyota, Volkswagen, Honda, BMW, são empresas que são símbolo dentro de cada país. É o orgulho dali do cidadão daquele país, é falar que aquela montadora pertence a eles. Mas nos últimos 3 anos, olha, o jogo mudou. E mudou muito. O reinado dessas gigantes intocáveis começaram aí a se abalar, rachar, ruir. Guerra marcada, sabe por quê? Por destruição sem piedade, tá? Guerra começou 3 anos atrás, a coisa realmente mudou o jogo do mercado automobilístico mundial. A Volkswagen anunciou demissão de 50 mil pessoas, 50 mil empregos. Mercedes viu seus lucros caírem 28%. Porsche perdeu 92%, é isso que você ouviu, 92% dos seus resultados num único ano, gente. Mazda enfrentou um corte drástico, apesar de não ser uma das tradicionais, está lá entre as japonesas e perdeu o quê? 60% da sua produção em regiões aí específicas da Ásia. Honda, Nissan, ambas registraram quedas contínuas de participação. Venda lá no mercado chinês, onde os caras tinham uma fatia muito boa do bolo. Ou seja, rastro de destruição. Por trás desses números, sempre aparece o mesmo nome. Você deve imaginar, né? Que nome que é esse? E olha, se é esse que você imaginou, você tá certo, porque quem tá por trás de todos esses estragos é a BYD. A BYD, gente, tem uma história impressionante. Para vocês entenderem ali onde começou a BYD, começou como uma fábrica fazendo baterias. E hoje vende mais carros elétricos de qualquer outra montadora do planeta. Como é que uma oficininha pequena, fabriqueta de bateria superou aí as gigantescas, centenárias em menos de uma década? O segredo, gente, não é apenas o sucesso na China, entendeu? Como muita gente pensa. Se fosse só isso, Mercedes e Volkswagen ainda estariam aí tranquilas nos seus territórios. Mas a realidade é bem mais pesada e intrigante. BYD e outras marcas chinesas estão fincando bandeira em tudo quanto é continente. Tá? Parece que ninguém consegue parar esse monte de montadora chinesa. No Sudeste Asiático, o golpe foi tão brutal. Na Tailândia, a BYD acabou com 40% dos mercados elétricos em apenas 18 meses. Todo mundo que estava lá em 18 meses perdeu 40%, os caras chegaram. A Mitsubishi, tá? Isso fez com que a Mitsubishi fechasse sua fábrica. A Mazda teve o corte de produção de 60%, como eu falei. Regiões que eram antes redutos japoneses, há mais de 40 anos,
mudaram do dia para a noite. Em Singapura, presta atenção, 1 em cada 5 veículos vendidos já é BYD. Na Malásia, virou líder de vendas em 2024. Na Europa, onde as montadoras achavam que estavam ali seguras, tradicionais, as chinesas já respondem por mais de 11% das vendas dos carros elétricos e muitas marcas ainda tradicionais europeias hoje trabalham em parceria criando versões, elétricas dos carros chineses. O número só cresce. A Renault registrou sua primeira perda líquida em 5 anos e a Audi está perdendo clientes, tanto na China quanto na própria Europa. A situação ficou tão feia que o chanceler alemão teve que ir até Pequim com 30 CEOs que o Xi Jinping, o presidente, ali da China, parasse de sufocar a indústria alemã. Algo assim impensável 20 anos atrás. No Brasil, o avanço foi um atropelo. 70% do mercado dos elétricos assim, conquistados em um ano. 70% eles dominaram e o número só sobe. Ocupando quem? Os caras ao visão. Fábrica da antiga Ford. Os americanos abandonaram porque não estava lucro, os chineses foram lá chegando. Inclusive tem um vídeo meu falando sobre todas as fábricas que foram ocupadas e tudo mais. Dá uma olhadinha nesse vídeo. O mesmo filme, o mesmo cenário se repete lá no México, Israel, Noruega, onde a BYD já entrou no top 5 de vendas. O único lugar que ainda a BYD não conquistou, que ainda não conseguiu entrar, foram os Estados Unidos. E por quê? Porque lá tem um bloqueio para esses carros, que eles têm medo ali de segurança nacional. O que será que esses carros chineses ouvem? O que a gente não sabe. Com medo disso, existe ali um bloqueio para esse tipo de segurança nacional, inclusive os poucos que tem lugares que não podem entrar, bases militares, entendeu? FBI, tem muitos lugares onde é proibido a entrada desses carros. Onde a BYD aparece, a concorrência desmorona, e é em semanas. É uma coisa impressionante. E como é que eles fazem isso? Como é que uma empresa que ninguém conhecia 5 anos atrás fez com que as grandes, os veteranos, as tradicionais não conseguiram fazer em décadas de trabalho duro e investimento? A mão de obra barata não explica tudo, já que tem outras chinesas aí que têm as mesmas vantagens dessa mão de obra barata. A verdade é que a BYD construiu em poucos anos o que Mercedes, Toyota, Honda e tantas outras deveriam ter feito ao longo da sua história e nunca fizeram. Mas antes de entender, gente, o que eles construíram, vamos entender quem construiu, quem que está por trás da BYD, quem que é o nome que levou essa empresa de fabriqueta de bateria ao que é hoje. O cara chama Wang Xuanfu. Eu acho que pronuncia assim, tá? Em 1995, esse cara, engenheiro, 29 anos, pegou com o primo um empréstimo de $30 mil. O primo não era um duro para emprestar ele $30 mil. Alugou uma pequenina oficina, um galpãozinho lá em Shenzhen. Estive lá, inclusive, maravilhoso lugar. E lá ele começou, então, uma fábrica de baterias recarregáveis. Em apenas 7 anos, ele já estava fornecendo baterias, sabe para quem? Para os telefones da Motorola, baterias recarregáveis. Motorola, Nokia, Sony, Samsung. Em 2003, a BYD era a maior fabricante de bateria recarregável do mundo. 2023, o que esse doido do Wang fez? Ele pegou tudo quanto é grana que tinha da BYD lá, baterias, e comprou uma fábrica de carro estatal falida no meio da China, no meio do nada, uma sucata de uma fábrica estatal. Os investidores da BYD, baterias, tentaram assim impedir de tudo quanto é jeito. As ações da BYD caíram
2,7 bilhões de dólares em Hong Kong em 2 dias. Olha o que esse cara fez. A imprensa chinesa chamou, sabe o quê? Isso é uma piada. Esse cara tá doidão. Como é que um sujeito que nem carteira de motorista tinha ia investir toda a grana de uma empresa de sucesso na indústria mais complicada do planeta? E aí que vem uma coisa interessante, ó. Qual que era a lógica do Wang? E a lógica era simples. O futuro do carro elétrico não é no motor. O futuro do carro elétrico é a bateria. E de bateria, gente, ninguém no planeta mais sabia do que esse cara. As montadoras tradicionais também ali entraram nessa corrida pelos carros elétricos, tentando encaixar o quê? Ó a linha de pensamento diferente. Bom, a gente já tem ali um carro. O que a gente precisa fazer é hoje encaixar um motor e uma bateria no carro que a gente já tem. O Wang, pelo outro lado, olha o que ele estava tentando. Ele queria construir um carro em torno da bateria que ele tinha. Visões completamente diferentes. E bateria era algo que ele dominava. Demorou 15 anos para o mundo entender o que esse cara estava fazendo. 15 anos de jornalistas rindo dos seus carros e da sua loucura. Até Elon Musk zombou dele na televisão em entrevista. O Wang, ele tomou 3 decisões que mudaram tudo. Primeira decisão, recusar a depender de qualquer um para a construção do seu carro. Exemplo, ó, a Tesla compra as suas baterias hoje da Panasonic. A Volkswagen depende de centenas de fornecedores externos. Chip, motor elétrico, para-brisa, vidros, enfim, tudo mais. BYD, o que ela fez? Ela decidiu, olha a loucura, construir tudo internamente. Baterias, semicondutores, motores, para-brisas, faróis, até o software eles decidiram desenvolver internamente. E aí, quando houve então lá aquela escassez global de chips lá na pandemia, a BYD, simplesmente o que ela fez? Aumentou a produção das suas próprias fábricas de chip e continuou entregando carros como se nada tivesse acontecendo. Quando os preços do lítio explodiram, eles estavam extraindo o próprio lítio lá no Tibete e na América do Sul. Cada crise que prejudicou os concorrentes tornou a BYD mais forte, a estratégia. Segunda decisão, e fiquem tranquilos que essa história tem uma mudança radical, fica comigo. Segunda decisão foi uma aposta arriscada, mas certeira. Enquanto a Tesla e o Vale do Silício dizia que o veículo tinha que ser puramente elétrico, tá? Eles ditavam, né? Tesla e Vale do Silício dita a tendência, não é? O Wang, espertinho, seguiu quem? A receita de sucesso da Toyota. Investiu em quê? Em carros híbridos. E aí era a grande sacada lá na China. Os carros híbridos deram à BYD o acesso de 500 milhões de novos consumidores chineses que a Tesla não conseguia atingir. Por quê? Porque os híbridos na época eram uma opção mais viável para o consumidor chinês. Porque a estrutura de recarga na época ainda não estava muito bem consolidada, não tinha muitos pontos. Então, para quem fazia viagens mais longas, acabava tendo problema. A gente passa isso pelo Brasil hoje, não é? Uma vez que eles tiveram esse volume de vendas, a economia de escala, ela fez o restante do crescimento. Terceira decisão foi que em 2020, e essa outra aqui também, foi um divisor. Em 2020, a BYD lançou a bateria Blade, com uma química diferente, fosfato de ferro e lítio, em vez de usar a mistura de níquel e cobalto que todos os outros usavam. Era uma bateria mais barata de produzir, dizem aí em torno de 12 a 15% menos, que não pegava fogo nos testes de perfuração, tá? Exemplo, se você pegar a bateria de lítio do seu celular, vai lá e fura ela para você ver o que acontece. E elas duravam muito mais. Isso significa que a BYD podia vender carros com preços mais baixos,
que a Tesla e dizer que os nossos carros são mais seguros nesses testes, numa batida e alguma coisa assim. E o que aconteceu foi que 4 anos depois, e olha a virada, o Elon Musk, que riu do Wang em várias entrevistas, chamou o cara de doidão e falou jamais ele vai conseguir chegar aonde ele quer. O que aconteceu? A Tesla passou a comprar baterias, não que isso aconteça agora, mas na época passou a comprar baterias dessa nova tecnologia da BYD para usar nos carros da Tesla, claro. Mais uma. Ó, essa é uma história, né, bonita, uma história onde, né, se conta lá dentro da empresa, os CEOs contam, é uma história bacana de ser vista, é uma história de coragem, superação, visão e sucesso de um cara que começou com uma merrecas money ali, uma empresa. Mas, gente, ó, essa não é a única história. Essa história bonita é a história. Conta para os novos funcionários, sabe? Como é que o chefe chegou, aonde ele chegou. O que acontece é que a BYD não tem apenas uma única história. BYD não é apenas uma empresa, gente. A BYD, ela é uma arma chinesa. Somente entre 2015 e 2020, a BYD, ela recebeu, e vamos para outra história, 43 bilhões de dólares em subsídios direto do governo chinês. Em 2016, os subsídios que eles receberam de Pequim foram maiores do que o lucro líquido total da empresa. Sem o subsídio do governo chinês, a BYD estaria operando no vermelho naquele ano. A ajuda ela veio de tudo quanto é forma. Terrenos gratuitos para as fábricas, empréstimos sem juros dos bancos estatais, isenções fiscais, contratos públicos garantidos para ônibus e táxi. O Allianz Center estima que a BYD recebia entre 2 e 4 mil dólares de subsídios para cada veículo que saía da sua linha de produção. Isso significa, gente, montadoras alemãs, japonesas, americanas, ó, sem chance. Elas não estão competindo no mercado justo e qualitário para todos. A BYD, ela pode vender abaixo do custo por anos, porque o Estado chinês cobre a diferença. A BYD, gente, e presta atenção nisso que muita gente não faz nem ideia, ela faz parte de uma estratégia nacional chamada Made in China 2025, ou seja, fabricado na China em 2025. Para quem nunca ouviu falar nesse termo, tá, ou nessa estratégia nacional, o Plano Made in China 2025 é uma iniciativa estratégica que foi lançada pelo governo chinês em 2015. Qual que era o objetivo? O objetivo era transformar o país na fábrica do mundo, uma superpotência industrial de alta tecnologia. A ideia central é que a China deixe apenas de montar produtos desenvolvidos no Ocidente e passasse ao quê? A criar, projetar, fabricar tecnologias de ponta internamente. Competindo com quem? Diretamente com as superpotências alemãs, japonesas, americanas. O Made in China 2025 foi o combustível para BYD alavancar. O plano não apenas incentivou a criação de carros elétricos, ela garantiu que toda a cadeia de suprimentos, de mineração de lítio, fabricação de bateria, tivesse tudo sob o controle chinês. A parte de mineração e refinamento de terras raras, tudo isso em controle dos chineses. Na prática, isso permitiu que as marcas chinesas atropelassem as montadoras tradicionais que ainda dependiam do quê? De fornecimentos globais, né, todos ali fragmentados. Claro, por um outro lado também, né, mexendo bem com essa estrutura global que tantos empregos diretos e indiretos foram influenciados e, enfim, perdidos ao torno de todo esse tempo. Infelizmente, para a BYD, as rachaduras estão começando a aparecer. Em 2025, o GMT Research publicou um relatório mostrando que
a dívida real da BYD era 8 vezes maior do que o relatado. Escondida aí em onde? Em contratos financeiros da cadeia de suprimentos. A BYD paga aos seus fornecedores, em média, sabe quanto tempo depois? 275 dias depois. São 9 meses. Ele comprou alguma coisa externamente, ou um fornecedor de um plástico, ou seja lá o que for. 9 meses depois é quando esse fornecedor aí ele vai receber. Normalmente a média da indústria é de 50 a 60 dias. E os caras estão em 9 meses. É dedo que até eu me perco. Usando os fornecedores como um tipo de banco. Outra prática descoberta aqui, ó, para atingir as metas de vendas, concessionárias registraram milhares de carros novos em nome de empresas de fachada, controladas por elas mesmas. E depois elas vendiam esses carros como carro usado, 0 quilômetro. No papel, são carros vendidos, mas muitos acabaram, sabe o quê? Estacionados em grandes terrenos por meses. Imagens de 2024 mostraram fileiras de BYD abandonado no tempo, enferrujando. E aí levanta a seguinte questão. A BYD diz que vendeu 4,25 milhões de carros, mas quantos carros foram de verdade para os consumidores finais reais? Outra grande rachadura foram os recalls. E olha, esse daqui pesou. Setembro de 2024 houve um recall de 97 mil carros por defeito na coluna de direção. Outubro de 2025, houve outro 115 mil veículos. Nas redes chinesas, as reclamações sobre rádios cortando e não funcionando, GPS falhando, limpador de para-brisa travado. Os recalls, de forma geral, machucaram a uma coisa assim que eles pregavam muito lá na BYD. Eles machucaram a narrativa de perfeição. E além de machucar a narrativa, também gerou prejuízos monstruosos que está estimado no mercado financeiro entre 500 e 1 bilhão. Isso foi, por que é estimado? Porque isso foi o que a BYD reservou para cobrir os custos de substituição de componentes, logística e mão de obra para os recalls globais. O lucro líquido em 2025 caiu 19% e as vendas globais nos primeiros meses de 2026 caíram 41%. Claro que a gente tem que levar um dado em consideração que o feriado do Ano Novo Chinês também, ele é agora no começo do ano, né, nos primeiros 3 meses, então o que acontece? Influenciou aí nesses 41%, então o ideal é ver um balanço de 6 meses para saber um número real, mas o fato é que caíram. O próprio governo chinês, gente, olha isso, emitiu um aviso que a guerra de preços não é mais sustentável. A quantidade de empresas chinesas competindo entre elas para chegar no menor preço para aumentar e ter vendas dependendo de subsídios, não gerando lucros, que o governo já falou, ó, isso aí não dá mais, é insustentável. Nada disso significa que a BYD vai quebrar, vai fechar, vai abandonar todo mundo. Longe disso, os caras ainda continuam a grande potência mundial, vendendo muito. Mas o destino do crescimento acelerado, esse sim pode diminuir. E quem é que vai dizer isso? Vai ser o tempo. Ninguém mais tem a certeza. Estimativas, os cálculos, as previsões financeiras dizem que isso deve cair e talvez se estabilizar. Mas agora é isso aí. Bora esperar para ver o que o mercado vai dizer e vai responder nos próximos meses. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, deixa seu like e ó, já sabe, aqui é o lugar onde te ensina a comprar carro com razão, sem nenhuma emoção, porque a emoção sempre vai te levar para um buraco. Portimus Mecânica Automotiva, mais um vídeo sempre para você.